Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 22 de janeiro, a terceira rodada do Campeonato Paulista, primeira divisão, Paulistão, Série A1. E olha, amanhã, estou gravando o vídeo segunda-feira, 23 de janeiro, logo cedo, e amanhã já começa a quarta rodada com Corinthians e Guarani em Itaquera, 20 horas. Então a rodada prossegue até quinta-feira, quando teremos o término da quarta rodada. Detalhe, na primeira rodada tivemos 14 gols nos 8 jogos. 17 gols nos 8 jogos na segunda rodada. Agora tivemos 12. Outro detalhe curioso, gente. Só Portuguesa e Santo André venceram. 6 empates. 6 empates. Só Portuguesa e Santo André fizeram os 3 pontos. A Portuguesa pela primeira vez. Tinha perdido a primeira e empatado a segunda. Agora já deu uma boa reagida. O Santo André ganhou a segunda, tinha perdido uma. Enfim, o campeonato está equilibrado nos grupos, vocês vão ver, vou passar a classificação. Em termos de artilharia, lá na primeira rodada, o John Kennedy, que fez os 3 gols da Ferroviária, continua. O Roger Guedes tem 2. E o Christian, agora Barleta do São Bernardo, também tem 2. Poucos gols, né? Poucos gols. Enfim, vou passar todos os detalhes, todos os resultados, todos os detalhes, quem fez os gols, tudo para você aqui no canal do Luiz Ademar. Antes vou convidá-los a fazer inscrição do canal do Luiz Ademar aqui no YouTube, hein, gente? Eu já gravei ontem a Série A2, que tem 3 rodadas também, a Série A3, que começou esse final de semana. Vou gravar daqui a pouquinho a Copa do Nordeste. Enfim, tem informações para vocês. Clique lá, dê o seu like, sua opinião, vamos trocar aquele bate-papo que a gente faz sempre, ou no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou lá no meu Instagram, Luiz Ademar JR também, certo? Bom, então vamos lá. Sábado à tarde, eu até acompanhei essa partida em Diadema, São Bento e o Água Santa, né, que é o dono da casa, contra o São Bento. São Bento vem bem com o Paulo Roberto Santos, vice-campeão paulista da Série A2 ano passado, não perdeu ainda, e o Água Santa ali na zona do rebaixamento, procurando pontos. Por quê? Porque com esses pontos, né, ele pode tentar fugir da zona do rebaixamento. Esse que é o primeiro, acho que é o objetivo. Penso eu, né, que todos os clubes têm esse primeiro objetivo. Qual que seria o primeiro objetivo dos clubes? Ah, não cair. Acho que esse aí é a situação mais importante. O Água Santa começou em cima do São Bento, mas o São Bento está muito bem preparadinho, ele está muito bem arrumadinho, né? E joga muito pelos contra-ataques. Mas com 8 minutos de jogo, o Júnior Todinho abriu o placar para o time do Água Santa. O cruzamento do Ronald, o Júnior Todinho foi lá e fez 1-0. Bom, teve dois problemas, né? O Lucas Limas e o Iago Dias, a dupla do São Bento, saiu machucado. Calor forte, né? 3 horas da tarde, calor forte em Diadema. O time foi tentando o empate e, pelo contrário, quem estava um pouquinho melhor, né? Foi o Água Santa, que já tinha feito 1-0. Qual que é o diferencial da partida? O Cadi no final do primeiro tempo, Cadi do Água Santa no final do primeiro tempo, entrada dura no Vitinho, porrada desnecessária, cartão vermelho. Jogar com 1 a menos no calor todo o segundo tempo, o que resultou? Veio para cima, né? Veio para cima o São Bento, e aí num cruzamento na área, o Marcondes acabou marcando contra. Tentou cortar, acabou contra. E aí, gente, o cruzamento foi do Rubens, cruzou, o Marcondes foi cortar, marcou contra. Maravilha. Maravilha para o São Bento e desesperador para o Água Santa, que não tinha vencido de ninguém. São Bento aí começou a bater. Claro, em raros contra-ataques incomodou o Água Santa e ele suportou a pressão, acabou arrancando um ponto. Ponto importantíssimo para o São Bento, que passou a ser a líder do grupo C, líder do grupo C, o grupo do Corinthians, com 5 pontos, líder isolado, tranquilo. O Água Santa, um pontinho apenas, continua na zona do rebaixamento. 3 rodadas, 3 zonas do rebaixamento. É o lanterna neste momento da competição. Então, preocupante a situação do Água Santa. Aí esse jogo foi às 3 horas do sábado. 3h30 foi a Portuguesa contra o Bragantino.
Portuguesa tinha perdido a primeira em casa com o Botafogo, empatado a segunda com o Ituano fora, veio jogar com o Bragantino. E atropelou. Atropelou. Até anotei aqui, eu fiz algumas anotações, eu acompanhei o jogo inteirinho. Algumas anotações. Bom, com 53 segundos, numa cabeçada do Leonardo, cobrança de escanteio, começou o jogo para escanteio para a Portuguesa, cobrança de escanteio, o Bruno Leonardo, zagueirão, que estava jogando pela primeira vez, né, nesse campeonato, ele cabeceou, a bola foi nas mãos do Cleiton. Eu acho o Cleiton um goleiro fraco pro Bragantino, mas enfim, o goleirão foi fazer a defesa, bola para dentro. 53 segundos, Portuguesa saiu 1-0. Portuguesa em cima, de repente o Madison, volante, machucou, entrou o Marzagão. Essa coisa de calor, início de temporada e tal, muitas lesões musculares no campeonato. Depois o Tauan chutou e o goleiro Cleiton fez uma boa defesa. A chance do Bragantino foi aos 35 com o Capixaba, que tentou dar uma letra, e depois com o Arthur, que matou uma bola dentro da área e chutou por cima. Depois só estava dando portuguesa, até que o Paraíso, que também foi titular pela primeira vez, garoto que foi artilheiro do Campeonato Sub-20 ano passado da Portuguesa, muito bom jogador, tem que ser titular do time mesmo, que foi lançado, ganhou na zaga na corrida, abriu um pouquinho e bateu cruzado, 40 do primeiro tempo, 2-0. Ali eu entendi pelo domínio da Portuguesa no primeiro tempo que o jogo estava mais ou menos morto, Mas falei, vamos ver se o Bragantino vem, né? Que nada. Segundo tempo, o Bochecha exigiu uma grande defesa do Cleiton, que tinha falhado no primeiro gol. O Natan, zagueiro do Bragantino, foi expulso. Deu uma pancada no Paraíso aos 21 do segundo tempo. Aí o jogo que era fácil, ficou mais fácil ainda. A Portuguesa, numa cobrança de falta do Pará, o Bruno Leonardo, zagueiro Bruno Leonardo de cabeça, fez seu segundo gol na partida, o terceiro da Portuguesa, 3-0. Depois a Portuguesa só tocou bola e ficou tranquilinha. Portuguesa 3, Bragantino 0. Portuguesa foi a 4 pontos, mas ainda é lanterna do seu grupo, né? O Santo André tem 6, o São Bernardo 5, a Palmeiras 5 e a Portuguesa 4. Mas está se afastando da zona do rebaixamento, que é importante, está começando a brigar pela vaga na Série D do ano que vem pelo Campeonato Paulista. Maravilha. O Bragantino, que perdeu, ele continua com 4 pontos. No grupo dele, Botafogo, Santos, Bragantino e Inter tem 4 pontos. Mas pelos critérios de desempate, ele é o terceiro, ele está fora do G2. Essa é a situação do Bragantino. Aí a gente teve, às 4 horas começou em Itu, acabou o jogo da Portuguesa, eu fui para esse jogo do Guarani, 0 Guarani, 0 Ituano. Jogo ruim, hein, gente? Jogo ruim. Dá pra gente falar, por parte do Guarani, que o Bruninho de cabeça teve uma chance, que o Genilson numa tabela com o Neilton já no segundo tempo teve uma chance. Dá para você falar que o Paulo Vitor quase fez pro Ituano, que o Eduardo Persson mandou pro Ituano uma bola na trave. Eduardo Persson, que ano passado era do Guarani, agora no Ituano. Mas enfim, o Gabriel Barros foi expulso. E aí no segundo tempo inteirinho, o Ituano jogou com um a menos. E o Guarani bateu no muro e não conseguiu absolutamente nada. Bateu no muro, não conseguiu nada. 11 contra 11, eu acho que o Ituano teve até as maiores chances, como uma que o Paulo Vitor tocou e o Castan salvou em cima da linha. O Guarani foi tímido em casa, principalmente quando o Ituano perde o Gabriel Barros. Sempre a gente fala, ó, perdeu o jogador, tomou gol. Perdeu o jogador, tomou gol. No caso específico do Brinco, não. O Ituano foi valente, conseguiu seu terceiro empate na competição. 2-0 com o São Paulo no Morumbi e com o Guarani fora. Não está tomando gol, mas também não está fazendo. E 1-1 com a Portuguesa, né? Campanha do Ituano com 3 pontos. Ele é o lanterna do seu grupo, São Bento 5, Corinthians 4, Ferroviário e Ituano com 3. Campanha do Guarani, ele é o segundo colocado do grupo do São Paulo com 4 pontos, está invicto ainda e tal, está na zona de classificação, 1 ponto atrás do São Paulo. A campanha é boa, mas o desempenho é ruim dos dois times. Esta foi a real situação. E aí tivemos também, às 18h30 em Limeira, gramado pesado, Inter e Corinthians 0-0. Outro 0-0, outro empate, né? Nós tivemos Água Santa e São Bento, Guarani e Ituano, Corinthians e Inter 0-0.
Eu acho que a Inter, até jogando em casa, teve mais chance. Como o Iago Telles 2 vezes ficou na cara do Cássio, e o Cássio, para variar, começou a temporada brilhando, né? Teve uma bola do Roger Guedes do Corinthians que tirou tinta da trave. Depois, no segundo tempo, de fora da área, quase ele fez um belo gol. Yuri Alberto também numa cabeçada mandou para fora. O jogo teve poucas chances claras de gol dos dois lados. Gramado encharcado, muita chuva, pesado, muito contato físico, e aí a bola não rolou com desenvoltura. Mas entendi que num todo a Inter de Limeira foi melhor que o Corinthians. Lembrando que a Inter de Limeira na estreia em casa tomou de 3 do São Bernardo. Agora segurou o Corinthians. Depois de vencer o Mirassol fora de casa. Pintado já está dando uma arrumadinha no time. A Inter de Limeira, com esse resultado, ele foi a 4 pontos. Ela é, assim, pelos critérios, ela é lanterna do seu grupo, do grupo A. Mas todo mundo tem 4 pontos. Né? Botafogo primeiro, Santos segundo, Red Bull Bragantino terceiro e Inter 4. Todos com 4 pontos, e o que é melhor, tá começando a se livrar da zona de rebaixamento. Claro que é cedo ainda, 3 rodadas, mas são só 12. Vamos lembrar que você tem 4 grupos de 4, cada grupo enfrenta os outros 3, não enfrenta dentro do grupo. Então você vai fazer 12 jogos, já foram 3. Mas acho que o primeiro objetivo do Pintado realmente é a Inter não cair, e parece que ele vai conseguindo. O Corinthians, com esse ponto, segundo colocado do seu grupo, 4 pontos contra 5 do São Bento, está na zona de classificação, está tranquilo, mas não está jogando bem. Fernando Lázaro vai ter que cuidar disso aí, que não vai jogando bem. Domingo, primeiro jogo da rodada no domingo. Clássico Allianz Parque, Palmeiras, São Paulo e Palmeiras 0x0. Outro empate, 0x0. E outro 0x0. Guarani, Ituano 0x0, Inter, Corinthians 0x0, Palmeiras e São Paulo 0x0. Mas foi um jogo movimentado. Tecnicamente, acho que foi abaixo. Mas foi movimentado. O Wellington Rato, com 3 minutos, exigiu uma boa defesa do Everton. Depois foi o Rafael Veiga, que exigiu boa defesa do Rafael. Aí teve um erro de saída de bola do Mendes, que quase o Rafael Veiga marca. Depois o Wellington Rato cobrou uma falta, o Arboleda quase marca de cabeça, né? Aí a gente veio o segundo tempo, o David quase faz um gol aos 32, o Nestor teve oportunidade, o Dudu também teve, enfim. O jogo transcorreu, dá pra gente falar, com velocidade, com certa criatividade, não tanta, com uma finalização, com vontade das duas equipes. O desempenho, no desempenho, em termos de vontade, de velocidade, até de finalização e tal, beleza. Mas num contexto técnico e tal, os dois times ainda estão abaixo, 0x0. O empate para mim foi bem justo. Bem justo o empate no Allianz Parque. O São Paulo, dá pra gente falar que tem interesse no lateral esquerdo, né? E o zagueiro venezuelano, me fugiu da memória onde jogou ontem, machucou, vai ter que operar, ficar 8 meses fora. Triste, né, pro São Paulo, triste. Perdeu o jogador para a temporada, e a pior que o jogador está emprestado, não sabe nem se vai jogar no São Paulo ainda. E o Palmeiras, que também está atrás aí de uns 2, 3 jogadores, mas precisam chegar para jogar de acordo com o treinador. Ele não quer mais ensinar, ele quer que o cara chegue e jogue. Então é isso que o Abel Ferreira falou. E o Carlos Eduardo, que nem faz parte do plano, o Palmeiras pagou uma fortuna por ele, só empresta porque o cara não deu certo, está indo para o Estoril de Portugal. Palmeiras, com esse empate 0x0, ele não está na zona de classificação do seu grupo. Santo André tem 6, São Bernardo tem 5, Palmeiras tem 5. Nos critérios, São Bernardo classificaria hoje, né? Mas está ali, né? 1 ponto do líder e tal, tranquilo. E o São Paulo segue na liderança do seu grupo também, 1 ponto à frente do Guarani, e com a vantagem que Mirassol e Água Santa tem 1 ponto, então ele está bem sossegado na primeira colocação. Bom, aí nós tivemos São Bernardo e Santos depois das 18h30. Acompanhei esse jogo inteirinho, acompanhei o clássico Palmeiras e São Paulo, depois acompanhei o jogo Santos. Tá uma draga, gente. O Dair Helman vai ter muito trabalho tecnicamente, contratou o Mendonça, que olha, que âncora. Eu até fiz algumas anotações aqui, o tempo todo, o São Bernardo começou, e o São Bernardo começou a abrir o placar com 8 minutos do primeiro tempo, com o Christian Barletta, uma jogada, uma trama toda fácil, e aí bateu o João Paulo, olha, João Paulo e Vitor, foram 6 finalizações do São Bernardo no primeiro tempo, contra nenhuma do Santos, nenhuma. Aí o Helman, que já tinha substituído o volante uruguaio,
porque tinha cartão amarelo. Segundo tempo tentou dar uma ajeitadinha e tal, São Bernardo em cima. O Santos foi criar no finalzinho do jogo e o Santos empatou na sorte. Sinceramente, nem merecia. Cruzamento na área, o Maicon arrancou pelo lado direito, o zagueirão cruzou, desvio de cabeça. Aí o zagueirão, o Matheus Solustiano, tentou dar um bico na bola e meteu para o fundo da rede aos 44 do segundo tempo. O resultado, maravilhoso para o Santos. Desempenho vergonhoso. Vergonhoso. Desempenho do Santos realmente foi vergonhoso. Bom, esse ponto, o Santos foi a 4, como eu falei na chave dele. Bota tem 4, o Santos tem 4, Inter de Limeira tem 4, Red Bull Bragantino tem 4. Então ele é segundo colocado pelos critérios, estaria classificado. Mas olha, com essa bola aí fica a gente difícil de acreditar que o Santos vai se classificar. Mas vamos ver. Depois tivemos 1 a 1 em Ribeirão Preto, Botafogo e Mirassol. O Botafogo começou muito bem, né? Muito bem. Aos 20, pressionando o Mirassol, aos 26 minutos, o Vidal cruzou, o Osman tocou de cabeça e o Robinho, que estava entrando, oportunidade no time titular na primeira, fez de cabeça também 1 a 0 para o Botafogo. Uma curiosidade, teve uma parada técnica para o Bandeirinha ter uma dor de barriga, ele precisou ir no banheiro. Teve uma dor de barriga com 36 minutos, correu no banheiro, ficou 5 minutinhos lá, voltou. E depois da dor de barriga do Bandeira, só deu o Mirassol, até que o Mirassol, numa cobrança de escanteio do Camilo, venenosa, o Zé Roberto subiu de cabeça, ganhou do Lucas Dias e fez 1 a 1 no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e aí eu entendi que o Paulo Baier se perdeu. Se perdeu, tirou, principalmente quando ele tira o Salatiel e coloca o Edson, quer dizer, ele tirou um atacante de referência, ele terminou o time sem nenhum atacante, só com meia. E o Mirassol foi em cima, merecia até ganhar, não ganhou, 1 a 1. Resultado foi bom para o Botafogo, que como todo mundo tem 4 no seu grupo, ele é líder pelos critérios, mas o desempenho foi péssimo. O Mirassol está na zona de rebaixamento ainda, mas somou seu primeiro pontinho na competição, um pontinho que já dá um alento para tentar melhorar. E aí nós vamos finalizar essa rodada, também no mesmo horário do Botafogo, 8h30 da noite ontem, cada horário horroroso, hein, Federação? O Santo André acabou ganhando de virada da Ferroviária. A Ferroviária fez um gol sem querer com o Ítalo, o zagueirão foi dar um bico para frente, a bola bateu na perna do Ítalo, 1 a 0 para a Ferroviária no primeiro tempo, os 35. Segundo tempo, o Santo André veio para cima e o Dudu Vieira, que tinha jogado na Ferroviária, voltou para o Santo André e empatou o jogo para o Santo André, 5 minutos. E aí o jogo ficou lá e cá, movimentação e tal, tudo levava a crer que o empate ia ser o melhor resultado. Quando o Paulo Sérgio, aquele atacante que estava no Operário, já jogou na Ponte, já jogou em tudo quanto é canto no Flamengo, o Paulo Sérgio aproveitou como oportunista dentro da área, fez 2 a 1 aos 44 e a Ferroviária perde a segunda seguida em casa, hein? Perdeu para o São Paulo no meio de semana e perdeu agora para o Santo André por 2 a 1. O resultado para o Santo André foi maravilhoso, ele assumiu a liderança do seu grupo, 6 pontos contra 5 do São Bernardo, 5 do Palmeiras e 4 da Lusa. Campanha maravilhosa do Santo André. E a Ferroviária tem 3 pontos, no grupo C é a terceira colocada, São Bento 5, Corinthians 4, Ferroviária 3. Então essa é a situação, recapitulando, grupo A, Botafogo 4, Santos 4, Red Bull 4, Inter 4. Hoje jogaria Botafogo e Santos, jogo único, em Ribeirão Preto. Grupo B, São Paulo 5, Guarani 4, Mirassol 1, Água Santa 1. Hoje jogaria São Paulo e Guarani, um jogo único no Morumbi. Grupo C, São Bento 5, Corinthians 4, Ferroviária 3, Ituano 3. Hoje jogariam São Bento e Corinthians, jogo único em Sorocaba. E grupo 4, Santo André 6, São Bernardo 5, Palmeiras 5, Portuguesa 4. Hoje jogaria Santo André e São Bernardo, jogo único em Santo André, Palmeiras e Portuguesa estariam eliminados. Artilharia, John Kennedy tem 3 gols, Roger Guedes e Christian Barleta do São Bernardo também ali atrás com 2, tá? Vamos rapidamente para os jogos do meio de semana. Terça-feira, amanhã, 8 da noite, Corinthians e Guarani em Itaquera. Quarta-feira, 19 horas, Bragantino e Ferroviária em Bragança. 19h30, Ituano e Palmeiras em Itu. 20h30 da quarta-feira, Santo André e Botafogo em Santo André. 21h35, quarta-feira, Santos e Água Santa na Vila, certo?
Aí a gente tem na quinta-feira, às 15h30, São Bento e Inter de Limeira em Sorocaba, 19h30, Mirassol e São Bernardo em Mirassol, e finalizando a quarta rodada, quinta-feira, 21h30, Morumbi, São Paulo e Portuguesa. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!